Beleza, pessoal, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui. Estamos nessa sexta-feira, dia 23 de maio, sextou, hein? Meu amigo, sextou, meu amigo, coisa linda. Ó, vamos aqui para mais um programa, edição de número 202 exatamente. Na edição de hoje, iremos falar sobre a vitória de Oklahoma, né? O Thunder venceu ontem a equipe do Minnesota no segundo jogo das finais do Oeste. Uma belíssima vitória, inclusive, né? Uma vitória bem dominante, um jogo muito bem controlado por parte de Oklahoma. Numa noite muito especial, né? Teve ali a cerimônia de entrega do troféu de MVP pro Shai. Momento muito legal. Chris Paul na torcida, indo prestigiar o seu pupilo, né? O seu pupilo, o menino Shai. Para quem não acompanha a NBA há mais tempo, para quem começou a acompanhar a NBA agora, o Chris Paul ele foi um cara muito importante pro desenvolvimento do Shai. O Shai, quando chegou em Oklahoma, aquela troca maravilhosa feita com o Clippers, o Chris Paul foi quem abraçou o Shai, né? O Chris Paul também estava recém chegando em Oklahoma por conta da troca do Westbrook. E aí o Chris Paul ele meio que botou o Shai debaixo da asa dele, né? E aí os dois construíram uma relação muito legal de meio que aluno e professor, né? O Chris Paul passou muito do seu conhecimento pro Shai, e o próprio Shai já falou várias vezes sobre a importância que o Chris Paul teve no crescimento dele como jogador, na lapidação dele como jogador, como franchise player, como líder. Então, o Chris Paul foi um cara muito importante pro Shai chegar onde chegou hoje. E foi bem legal ver ele ali prestigiando o seu aluno. A torcida ovacionou o Chris Paul como deveria ser, né? Apesar do Chris Paul ter ficado só uma temporada no time, ele conquistou um carinho muito grande do torcedor, porque o Chris Paul, acima de qualquer coisa, ele foi um puta profissional em Oklahoma. Era óbvio que ele não queria estar lá. Quando ele foi trocado do Houston, ele não queria ir para Oklahoma. Não era o destino que ele queria. Se ele pudesse escolher, ele não teria ido para Oklahoma. Isso é fato. Isso é fato. O Chris Paul ele queria ir para um time para brigar por título. Tanto que depois ele foi pro Phoenix Suns e acabou realmente brigando por título por lá. Mas em nenhum momento ele se abdicou de fazer o trabalho dele, que era jogar e servir como líder da molecada, né? Ele pegou um Thunder em começo de reconstrução, começo de rebuild. E ele conseguiu pegar aquele time e levar para os playoffs. Algo que ninguém esperava, né? A chance do Thunder chegar naquele playoff era mínima. E ele foi lá, claro, teve a ajuda do resto do time e tudo, mas ele foi o cara que, mano, pegou a molecada, ensinou a molecada e liderou aquele time. Então, pelo que o Chris Paul fez naquela temporada e pelo impacto que ele teve na molecada ali, principalmente no Shai, ele ganhou o respeito da torcida do Thunder. Eu, como torcedor, eu falo com muito orgulho que eu vi o Chris Paul jogar no meu time, mano. Eu sempre fui fã do Chris Paul, sempre admirei muito ele. E ter tido a oportunidade de ter ele jogando no meu time, cara, foi algo realmente maravilhoso. Então, foi muito legal ver ele lá ontem. E eu falei ontem no pós-jogo, né? O homem tá livre no mercado. O homem tá livre. E seria bem legal ter um mentor pro Topic, né? O Topic vai estrear, né, na próxima temporada. Ele foi draftado nesse último draft, só que por conta, né, da lesão ele não jogou. E a partir da próxima temporada, o Topic deve ser inserido no time, obviamente. E aí seria muito legal ter o Chris Paul ali pra ser esse mentor pro Topic. Eu acharia super válido ter a presença do Chris Paul. Claro, dependeria do valor que ele fosse cobrar, enfim. O valor que ele iria assinar, né? Se for pelo mínimo de veterano, nossa senhora, assina agora. Cadê a caneta? Agora, ó. Vem, Chris Paul.
Vem ser o mentor do Topic, vem jogar um aninho aqui de novo, vem fazer um Last Dance, pô, ia ser do caralho. Não acho que vai acontecer, porque não é uma contratação que meio que casaria com o planejamento de Oklahoma. Mas, cara, eu super toparia e acredito que uma boa parte da torcida do Thunder também aceitaria, visto a forma como ele foi muito bem ovacionado, muito bem recebido ontem lá no Paycon Center. Teve até uma entrevista do Shai depois, né? Ele falou, cara, eu olhei ali pra arquibancada, eu vi um homem do lado da minha esposa, eu pensei, cara, quem que é esse cara que tá do lado da minha esposa? Aí eu vi e falei, não, é o Chris Paul, então. Tipo, o Shai já tava puto, já ia partir pra cima do cara, né? Já ia partir pra cima do Chris Paul. Quem que é você? Já ia chegar assim, né? Mas aí ele viu que é o Chris Paul e falou, não, tá em casa. Tá em casa. Mas enfim, foi uma noite especial por conta disso. E foi uma noite maravilhosa do Shai, né? Já entrando de fato aqui no programa, vamos já falar sobre Oklahoma e Minnesota. E aí depois a gente fala sobre Indiana e Knicks, que jogam hoje pelo jogo 2. Vamos falar também um pouquinho sobre mercado. Tem bastante coisa pra gente falar. Mas já vamos abrir falando aqui sobre Thunder e Wolves. O jogo rolou ontem, né? Ah, deixa eu só tocar a vinheta aqui, né? Antes que eu me esqueça. Importante, a gente não pode quebrar as tradições. Então, roda a vinheta e vamos lá. Aí, agora sim. Bora falar sobre Minnesota e Oklahoma. Ontem tivemos o segundo jogo, né? O Thunder vinha de uma vitória muito boa na primeira partida. Um grande segundo tempo. Numa noite coletivamente muito boa. A defesa fez um trabalho excelente no primeiro jogo. E aí ontem o Thunder veio para o jogo 2, muito confiante. Havia muitas dúvidas sobre o que o Minnesota iria apresentar de diferente, quais os ajustes que o Chris Finch traria para o time. E aí o jogo aconteceu e a real, velho, é que foi um jogo... Mano, foi um jogo bem do morno, né? Um jogo bem morno, um jogo que não teve tanta emoção assim, né? As duas equipes em nenhum momento, tipo, deram uma puta raça no jogo. Não tô falando que eles jogaram de sacanagem, não é isso, pelo amor de Deus, é playoff. Mas foi um jogo com uma rotação um pouco mais baixa, sabe? Eu até falei no Twitter, né? Tava parecendo um jogo de regular. Jogo de regular. E não jogo de fim de regular. Jogo de meio de regular. Sabe? Intensidade mais baixa, um ritmo mais cadenciado. E foi assim o jogo inteiro. O único momento onde o jogo deu uma acelerada foi no terceiro quarto, onde o Thunder deu uma aumentada no tom ali na defesa, começou a apertar mais na marcação, começou a correr mais na transição e tal. Teve aquela sequência do Chats no final do terceiro quarto que, né, levantou a torcida e tal. Mas tirando aquele momento, cara, o jogo foi muito... jogo morno, realmente. Jogo morno. Ontem eu falei, né, eu usei a expressão foi um jogo monótono, mas obviamente uma expressão equivocada. O certo é monótono, né? Foi um jogo monótono pra caramba, que terminou com uma vitória muito tranquila de Oklahoma por 118-103. Um jogo onde o Thunder em nenhum momento foi de fato ameaçado. Não tô falando que o Thunder jogou pra caralho, não é o ponto. O Thunder não fez um jogo espetacular. Novamente teve problemas com as bolas de 3, arremessou muito mal e tal, mas, cara, foi um jogo tranquilo pro Oklahoma, né? Eu, passando a minha visão de torcedor, cara, em nenhum momento eu me estressei com o jogo de ontem. Mas em nenhum momento. Nenhum momento. Né? Diferente do primeiro jogo, onde no primeiro tempo eu tava revoltado, porque o Thunder tava tomando bola de 3 a rodo, né? Entre Edwards, o Julius Randle tava virado no giraia. Então no primeiro tempo do jogo 1 eu fiquei meio estressado, passando minha visão de torcedor. Ontem, cara, mas em nenhum momento. Nem ali no quarto período, quando o Minnesota deu uma encostadinha, chegou a diminuir pra 10, se não me engano. Uma diferença que chegou a ser de 24 no terceiro quarto. Nem ali eu me senti como torcedor ameaçado. Foi um jogo muito tranquilo para Oklahoma. Toda vez que o Thunder quis desgarrar, conseguiu. Toda vez que o Minnesota ameaçou encostar, o Thunder conseguiu ali encaixar 2, 3 boas posses defensivas
que viraram pontos de contra-ataque, que viraram pontos do Shai ali na média distância, infiltração, e conseguiu desgarrar. Então foi um jogo muito fácil, assim, muito fácil, vai, aí parece soberba, mas eu acho que assim, não é soberba, foi um jogo tranquilo pro Oklahoma mesmo. Um jogo tranquilo. Minnesota não ameaçou o Oklahoma ontem. O Shai teve uma atuação maravilhosa, né? Na noite onde ele recebe o prêmio de MVP, ele me entrega uma atuação de 38 pontos, 8 assistências, um aproveitamento maravilhoso, deitando pra cima de todos os defensores que Minnesota lançou contra ele. O McDaniels não achou o Shai ontem. Não achou. Jalen Williams também fez um jogo excepcional. Chet Holmgren fez um jogo excelente. É o Jalen que, inclusive, tá tendo uma subida de aproveitamento, uma subida de performance maravilhosa, né, cara? O Jalen pós-série contra Denver, cara, ele tá muito bem, né? Tá muito bem. Ontem ele se tornou um dos únicos 4 jogadores na história da NBA a conseguir um 25-10 com 5 assistências e 0 turnovers em um jogo de final de conferência. Os outros foram Shaq, Kobe e Tatum, né? Assim, absurdo. Ele que inclusive é o mais novo dessa lista, né? Só o Kobe em 2002 que iguala mais ou menos a idade do Jalen. E, cara, a série, um jogo muito forte dele, mais um jogo excelente. Ele que nessa série não cometeu nenhum turnover ainda. Isso é um número bem impressionante. Ele tá com 10 assistências na série e nenhum turnover. E pontuando bem e tal, sendo importante na pontuação. Fazendo o papel de segunda opção ofensiva quando o Shai não tá em quadra. Então, assim, Jalen jogando muito bem, o Chet também fazendo um jogo muito forte. Mais um jogo bom dele, né? O Shai, obviamente, foi o grande destaque, mas uma atuação brilhante. Então, um jogo tranquilo, um banco de novo contribuindo, com Keyson Wallace vindo bem do banco, Alex Caruso. É uma coisa que o Thunder fez ontem muito bem, foi atacar o Julius Randle. O Randle ontem foi totalmente exposto pelo Thunder. Thunder, quando quis atacar o Randle, conseguiu. Quando quis roubar a bola dele, conseguiu. Randle que ontem fez o seu pior jogo nesse playoff. 6 pontos, 4 turnovers. Nem jogou no último quarto, de tão ruim que ele tava. Uma atuação fraquíssima do Julius Randle, que teve sim muito demérito dele mesmo, mas a defesa do Thunder achou o Julius Randle, né? Coisa que não aconteceu no primeiro jogo. No primeiro jogo, o Thunder não achou o Julius Randle, especialmente no primeiro tempo. Ontem, né, no caso, conseguiu. O único que realmente foi uma ameaça em Minnesota foi o Anthony Edwards. Né, o banco do Minnesota fez um bom trabalho, isso tem que ser falado, melhorou muito em relação ao primeiro jogo. Mas a ameaça mesmo, assim, foi o Anthony Edwards. Tipo, o McDaniels também pontuou bem, mas o Anthony Edwards foi o único problema mesmo que o Thunder teve. E assim, no segundo tempo nem foi tanto, né? No segundo tempo a gente viu o Anthony Edwards muito abaixo em relação ao primeiro, até em termos de intensidade. A sensação que eu tive foi que o Anthony Edwards cansou muito por conta do primeiro tempo de alta intensidade que ele teve que ter, ainda mais pela questão do Randle não estar jogando nada. Então realmente foi um jogo bem tranquilo. O Oklahoma abre 2-0, vai pra Minnesota com 2 vitórias na conta. E é aquilo, né, cara? Se você pegar o retrospecto desde 71, a esmagadora maioria dos times que abrem 2-0 nas séries em playoffs costumam vencer. Acho que é papo de mais de 97% das vezes. Onde o time que abre 2-0 vence a série. Então, Thunder pega o retrospecto pra si, né? O retrospecto agora é positivo para Oklahoma. Mais uma vitória, 2-0. E a verdade é que até o momento o Thunder tá sobrando na série. Essa é a realidade. Mais uma vitória com a vantagem boa. Oklahoma que nesse playoff, aqui, ó, nesse playoff, somente 4 das 10 vitórias que o Thunder teve tiveram menos de 10 pontos de diferença, né? Todas as outras foram por pelo menos 20 de vantagem.
É aquilo, né, mano? O Thunder tá realmente dominante. São 7 vitórias em casa nesse playoff. Só perdeu um. E a média de margem de diferença é de quase 28 pontos. Então, é realmente um playoff muito forte que o Thunder tá fazendo. E uma coisa que eu acho que é um ponto muito importante para ser citado sobre esse playoff do Oklahoma, e pensando até no desenrolar do playoff, na reta final aí do playoff, que pode acontecer, é que a casca que esse time ganhou na série contra Denver, isso, mano, isso no fim da jornada desse playoff, isso vai ser visto como talvez uma virada de chave, cara. Porque a sensação que eu tenho assistindo esses últimos 2 jogos é de que o Thunder tá muito mais maduro, muito mais calejado do que tava até a série contra Denver. Tipo assim, a confiança que eu tenho no Thunder agora é muito maior do que eu tinha antes da série contra Denver, antes do jogo 7. Então acho que a vitória contra Denver, ali no jogo 7, naquela pressão, eu acho que isso calejou essa molecada o suficiente pra fazer eles terem capacidade de sair de qualquer tipo de situação. É pelo menos a sensação que eu tenho. Né? Hoje, por exemplo, se você me perguntar, Luiz, você vê algum dos times que estão aí no playoff vencendo o Thunder em 7 jogos? Eu vou te falar que, cara, é difícil. Eu vou te falar que é bem difícil. Mesmo Indiana, mesmo o Knicks, eu acho muito complicado. O Thunder, pra mim, agora, hoje eu coloco o Thunder como o grande favorito ao título. Eu não colocava, eu não cravava isso até a série contra a Denver, mas agora mano, pra mim, o Knicks pode ser campeão, o Pacers pode ser campeão, o próprio Minnesota ainda pode buscar a virada, mas quem eu realmente confio, quem eu realmente vejo como um time muito difícil de ser vencido em 7 jogos, é esse Oklahoma. E a vitória contra a Denver, ela é muito importante pra essa confiança existir, entende? Então, enfim. É isso, o Oklahoma abre 2-0, a série vai pra Minnesota, vamos ver o que o Wolves vai apresentar no jogo 3. Tem muitos pontos a serem corrigidos, a defesa principalmente. A defesa do Minnesota não tá bem nesse começo de série. O Chris Finch não tá achando alternativas pra parar o Shai. O McDaniels não tá achando o Shai na série. Na real, vou ser justo, no primeiro jogo o McDaniels fez um trabalho bem bom até ele ter problemas com faltas. Mas ainda assim o Shai fez o que fez. Então beleza, o McDaniels fez um trabalho bom na individual, mas quando o McDaniels teve problemas com faltas, o Minnesota não fez nada contra o Shai. E ontem mesmo o McDaniels não conseguiu fazer nada. Então o Minnesota não tá conseguindo lidar com o Shai. A marcação em zona, que normalmente é algo que dificulta a vida do Thunder, não tá tendo efeito. Minnesota não tá sendo eficiente na marcação em zona, até porque é um time que defendeu pouco em zona durante a regular. Então é um time que não tem tanta experiência marcando em zona assim. E ontem você viu vários problemas de posicionamento na marcação em zona, né? Vários momentos o Gobert marcando fora do garrafão, quando tinha que estar preso no garrafão, né? Então assim, Minnesota tem muito a corrigir na parte defensiva. O Julius Randle precisa voltar à consistência que ele vinha tendo até o fim da série contra o Warriors, né? No primeiro jogo, por exemplo, ele fez um puta primeiro tempo, mas no segundo tempo ele sumiu. E ontem ele não apareceu em nenhum momento. Então o Julius Randle precisa voltar a ter o nível que ele vinha apresentando antes. E o Anthony Edwards precisa ser mais consistente, cara. Eu gostei da agressividade do Anthony Edwards. Achei que ele foi bem melhor do que no primeiro jogo. Mas faltou consistência, faltou eficiência nos arremessos e faltou gás pra ele no segundo tempo. Faltou muito gás pra ele. Não tá sabendo realmente. Ele não tá chegando inteiro, mano. Essa é a grande verdade. O cansaço tá batendo no Anthony Edwards. E aí, muito mérito da defesa do Thunder, que é essa defesa que não te dá paz em nenhum momento. Te pressiona toda hora. O Anthony Edwards não tem tranquilidade pra segurar a bola, pra cadenciar. Não tem, porque quando ele pega a bola, já. Né, o Thunder já vai pra cima dele. Quando ele ameaça uma infiltração,
já junta dois caras em cima dele, né? O Thunder é um time que, cara, contendo infiltrações é uma coisa espetacular. Tanto que foi o time que menos cedeu pontos, que menos cedeu field goal pros adversários na área restrita. Isso tem um motivo. É um time que, contendo drives, contendo infiltrações, talvez o melhor da liga. É o melhor da liga, porque é um time que bota muita pressão no ponto de ataque, é uma defesa com muitas ajudas. E quando você consegue passar dessa primeira linha, tem Chet e Hartenstein fechando o garrafão, mano. Então, o Edwards tá tendo muita dificuldade, cara. E vai ser uma série muito difícil pra ele, mano. Vai ser uma série muito difícil pra ele. Os outros coadjuvantes têm que aparecer também, né? Ontem, Naz Reid, Mike Conley, né? O próprio Gobert não fizeram nada além do Julius Randle. Então o Minnesota tem muita coisa a melhorar. Já o Thunder, mano, é basicamente manter o que tá fazendo. É manter o controle de ritmo que tá tendo, manter a pressão na defesa, seguir forçando turnovers. O Shai continuar agredindo a média e curta distância, punindo as ajudas de Minnesota. É o Jalen manter na pegada que tá, é o Chet manter na pegada que tá. E é isso, cara. Eu até falei ontem, né? Eu que enxergava uma série podendo ir a 6, 7 jogos, hoje, considerando que o Thunder vai manter esse nível, eu acho que é uma série que hoje eu vejo sendo muito mais pra 5 do que pra 6 jogos. Sendo bem sincero. E esse 2-0 que o Thunder abriu, pra mim ele é, mano, fundamental. Fundamental. Enfim, cara, sobre o jogo é isso. Acho que não tem muito mais o que eu acrescentar. Falar aqui sobre o jogo de hoje, né? Hoje, a partir das 9 horas da noite, teremos o segundo jogo da série entre Pacers e Knicks. Série essa que já começou daquele jeito apoteótico, né, cara? Um primeiro jogo absurdo, um dos melhores jogos que eu já assisti na minha vida, né? E o final daquele jogo foi uma coisa bizarra, né? Bizarro que o Indiana fez na quarta-feira. E aí hoje teremos o segundo capítulo dessa série. A série segue no Garden, né? Segue ali em Nova York. E pra mim um ponto que vai ser muito importante pro jogo de hoje e pro decorrer da série é o aspecto mental do Knicks. É uma coisa que eu senti assistindo as entrevistas dos jogadores do Knicks depois do jogo 1 foi que os caras sentiram muito a derrota, mano. Eles sentiram muito a derrota, sentiram muito a virada. E isso pode ser um problema, porque do outro lado tem um time do Pacers que tá com a confiança na lua. Tá com a confiança na lua, mano. E aí, quando você junta essa questão do mental, da falta de confiança, mas nem na falta de confiança, mas na frustração mesmo, é quando você junta essa frustração ao cansaço físico que o Knicks tá, e no primeiro jogo ficou nítido como que os jogadores do Knicks estão desgastados fisicamente, prova disso é o quarto período e a prorrogação que o Brunson e o Anunoby fizeram. Mano, na boa, teve uma hora que a câmera focou no Anunoby depois de um turnover que ele cometeu, ou de um arremesso que ele errou, não me lembro certo. Mano, você via no olho do Anunoby que ele tava morto. Morto. E o Brunson, cara, o Brunson ali no quarto período, na prorrogação, ele tava só o espírito dele ali em quadra, mano. Tanto que muito dos turnovers que ele quase cometeu e daquele airball que ele meteu ali no final do jogo, pra mim aquilo é tudo por conta da questão do cansaço. Claro, a pressão da defesa do Pacers fez uma diferença muito grande. Mas se ele tivesse inteiro, cara, dificilmente ele teria errado aquilo lá. Dificilmente ele teria quase cometido aqueles turnovers. E dificilmente ele teria dado aquele airball no final. Ele tava morto, cara, o Brunson. E isso é cansaço. Isso é cansaço. E é um ponto que eu falei antes da série começar que poderia sim ser o diferencial da série. A parte física. Mano, muito da virada que o Pacers conseguiu foi pelo fato do Pacers ter chegado inteiraço no fim do jogo. E por que o Pacers chega inteiraço no fim do jogo? Porque tem uma rotação longa. Porque tem uma rotação de 10, 11 caras. Porque toda hora que alguém cansa, entra outro no lugar e o time mantém o nível.
O Pacers não tem por que ficar colocando o Haliburton pra jogar 40 minutos toda noite. Não tem por que o Siakam jogar 40 minutos toda noite. Por quê? Porque tem substitutos. O Knicks não. Brunson, Mikal, Anunoby, esses caras têm que jogar 40 minutos toda hora. Por quê? Porque o Knicks não tem banco. O Knicks tem McBride e Mitchell Robinson pra rodar vindo do banco. E de vez em quando o Cameron Payne. Entendeu? Então, assim, o aspecto mental e o aspecto físico é o que mais pode pesar no jogo de hoje, na minha opinião. E é o que mais pode pesar no decorrer da série. Eu falei, cara, o melhor cenário pra Indiana é, mano, os jogos irem até o clutch, é os jogos chegarem até o clutch time e é a série se estender por mais jogos. Porque quanto maior desgaste Indiana conseguir, né, fazer o Knicks ter, maior vai ser a chance do Pacers ganhar, mano. Assim, vou fazer uma previsão aqui, mãe de Ná. Mãe de Ná. Se de alguma forma essa série chegar a 7 jogos, o 7º jogo tem tudo pra ser um blowout pro Pacers. Tem tudo pra ser um atropelo do Pacers no 7º jogo, porque eu duvido que o Knicks consiga chegar inteiro no jogo 7 contra Indiana. Eu duvido. Isso aqui pode envelhecer mal, mas, mano, vendo o desgaste que esses caras estão, cara, um potencial jogo 7, mas vai matar esses caras do Knicks, mano. Vai matar, cara. Então, essa combinação, frustração com desgaste físico, é o que mais me deixa preocupado com o Knicks. Não só pro jogo de hoje, mas principalmente pros jogos em Indiana. Né? Enfim, em termos táticos, assim, eu acho que um ponto que os dois times vão ter que melhorar muito é a marcação em cima dos bigs. Tanto o Pacers não conseguiu parar o Towns, como o Knicks não conseguiu parar o Miles Turner. Então é um ponto de melhoria. Eu acho que os dois times têm que mudar as respectivas marcações ali em relação aos bigs. Tem que ver a questão da marcação também em cima do Haliburton e do Brunson. Né, os dois foram muito bem no jogo. Né, o Brunson, no quarto período, na prorrogação, foi muito mal, mas foi muito na conta do desgaste, na minha visão. Uma coisa que o Knicks não pode mais fazer, especialmente em finais de jogos, é pagar arremesso para Aaron Nesmith. O Nesmith conseguiu algo inédito naquele quarto período. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA, nos playoffs pelo menos, a meter 6 bolas de 3 no último quarto, em playoff. E muitas das bolas que ele matou foram bolas livres que o Knicks pagou pra ele. Não dá pro Knicks ficar vacilando assim, mano. Tem que contestar, mano. O Pacers, todo mundo ali mata a bola, filho. Haliburton mata a bola, Nesmith mata a bola, Nembhard mata a bola, Turner mata a bola, Siakam mata a bola. O bagulho é louco ali, velho. Né? Da mesma forma que o Pacers tem que marcar melhor o Towns no perímetro. O Towns também conseguiu muito visual limpo no perímetro. Né? Então tem alguns ajustes defensivos que eu acho que devem ser feitos, mas o principal ponto pra mim hoje é como que o Knicks vai responder na parte mental e na parte física. Isso é o que mais me intriga pra esse jogo 2. É o que mais me intriga. Então, é isso. O jogo começa às 9 horas da noite, horário de Brasília. Vai ter transmissão do League Pass, como sempre. Se você não tem o League Pass, linkzinho tá aí no comentário fixado. É só clicar, que aí você garante o League Pass com 7 dias grátis de teste e um desconto de mais de 40%. Então, fica a dica do titio. E é isso, né? Basicamente é isso que eu tinha pra falar sobre os jogos. Falando aqui, passando, né, aqui por algumas notícias de mercado, né? Saíram aí alguns rumores nessa sexta. E aí eu quero passar bem rápido sobre alguns. Para começar, falar sobre uma das grandes novelas dessa off-season, que é a questão do Celtics, né? O Celtics vai ser uma das principais novelas. E aí, o Brad Siegel soltou um report, que foi aqui, né, repercutido pelo Pisou na Linha, que fala o seguinte, né? Que não existe qualquer possibilidade do Celtics negociar Jaylen Brown ou Derrick White. Né? Espera-se que o White
atrai alguma atenção de outros times devido às questões financeiras de Boston, mas o Celtics o vê como peça central. Porzingis e Holiday são os nomes mais prováveis em caso de mudança. Então, é um report que meio que confirma o que eu já venho falando há um tempo, né? Que pra mim, White, Brown e Tatum são os únicos intocáveis do elenco. E que Porzingis e Holiday realmente devem ser os caras negociáveis. Eu realmente não vejo o Celtics trocando o Derrick White, né? Saiu nessa última semana a informação sobre o interesse do Golden State, o suposto interesse do Golden State. E eu falei, cara, pra mim não tem o que o Golden State oferecer pro Celtics que faça o Celtics trocar o Derrick White. Ah, Luiz, tá falando que o Derrick White é um puta craque, é um jogador absurdo. Cara, ele é um jogador absurdo. Ele pode não ser um craque, ele pode não ser uma estrela, na sua opinião. Mas ele é um jogador absurdo. E ele é um jogador que quem tem no time não abre mão. Não abre mão. Né? Assim, mal comparando, eu acho ele hoje melhor, tá? Eu acho o White melhor do que esse cara que eu vou usar de comparação. Mas mal comparando é como se fosse o Caruso. Hoje, cara, não tem o que ofereçam pro Thunder pra tirar o Caruso do time. Não tem. Não tem. O Caruso hoje é um cara que não tem preço pro Thunder. Eu duvido que o Thunder troque o Alex Caruso. A menos que... E aí é o ponto. A menos que surja... né, tipo, o Giannis queira ir pra Oklahoma. O Giannis força uma troca do Bucks e fala, mano, eu quero ir pra Oklahoma. E aí a pedida do Bucks é o Caruso e mais alguém, um Jalen Williams, enfim. Aí eu acho que o Thunder pode considerar. Mas a menos que chegue uma proposta envolvendo um Giannis da vida, ou um cara desse tamanho, eu duvido que o Thunder troque. E não é que eu tô falando que o Caruso é melhor do que o Giannis, ou que o Caruso tá no mesmo nível, não. Mas é que dada a importância que esse cara tem pro time... Mano, a menos que seja uma proposta irrecusável, o time não vai trocar ele. E eu acho que a mesma coisa acontece com o Derrick White. O Derrick White é um cara que, mano, a menos que surja uma proposta, né, divina, né, vinda dos deuses, o Celtics não troca, porque não faz sentido trocar. Não faz sentido. Entendeu? Ainda mais num cenário onde o Celtics não vai ter o Tatum por um tempo, pode não ter o Brown também por um tempo, se ele passar por cirurgia. E, aparentemente, o Celtics não vai tancar, o Celtics vai querer competir na próxima temporada. Então, nesse cenário, faz menos sentido ainda você trocar o Derrick White, porque o Derrick White é um cara que vai te manter competitivo, que pode te manter competitivo. Nesse momento, sem Tatum e possivelmente sem o Brown por algum tempo e tal. Então, não faz sentido. E, de fato, segundo o Brad Siegel, que é uma fonte bem confiável, ainda mais quando se trata de Celtics, ele é intocável. Não tem possibilidade do Celtics trocar ele, eu concordo. O Brown é a mesma coisa. E eu vou te falar, cara, eu se fosse o GM do Celtics, olha que loucura, hein? Mas eu talvez estaria mais disposto a trocar o Brown do que trocar o White. Sem sacanagem. E o Brown é melhor do que o Derrick White. O Brown é mais jogador, mas... sei lá, cara. Eu acho que a importância tática que o Derrick White tem é uma coisa muito absurda. Mas, aparentemente, o Brown também é introcável. Então, é o que eu já vinha falando. E os únicos que são realmente 100% certos de que podem ser trocados é Porzingis e Holiday. Eu também acho que o Hauser é um cara muito trocável. Eu acho que o Preacher é um cara trocável também. Mas Holiday e Porzingis devem ser realmente os primeiros a serem negociados, visando, né, uma limpa no cap. Então, sobre o Celtics, essa era a informação. Tem também aqui uma declaração do Steve Kerr que eu achei interessante e eu acho que é legal trazer aqui para vocês. Que é uma declaração do Steve Kerr sobre o Jonathan Kuminga. Né, o Kuminga, que é uma das grandes incógnitas em relação ao Warriors para a próxima temporada, né? Ninguém sabe se ele fica, se ele vai embora. A tendência maior é que ele vai embora, né? Ele tem que renovar contrato, então ele deve renovar e o Warriors deve fazer uma sign and trade com ele, pelo menos é o mais provável. Mas não é nada confirmado ainda, né? E aí o Steve Kerr falou, né, sobre o Kuminga. E ele deu uma declaração que eu achei bem legal. E aqui fica o crédito ao Pisou na Linha, que traduziu a fala do Steve Kerr. Ele falou o seguinte:
Sempre achei que o tipo de jogador que ele deveria ser é alguém como Shawn Marion. Seu atleticismo é especial. Sua capacidade de pressionar o aro, brigar por rebotes ofensivos, fazendo enterradas em transição, passes através de drives. Ele tem esse potencial, inclusive também na defesa. Eu já falo isso há algum tempo. Nós estamos tentando impulsioná-lo para essa direção. Mas às vezes pode demorar um pouco com jogadores jovens, é normal. Aaron Gordon é um ótimo exemplo. Ele passou anos em Orlando, onde queria ser o cestinha e o líder. Ele teve algum sucesso, assim como o J.K. por aqui, mas encontrou seu papel verdadeiro mais tarde e se tornou um dos melhores. Inclusive, eu gosto muito dessa comparação com o Aaron Gordon, tá? O Aaron Gordon, realmente, quando ele surge em Orlando, ele surge como o franchise player do time, como o potencial franchise player do time. E aí, quando ele vai pra Denver, é lá onde ele muda, onde ele passa de um potencial franchise player, onde ele deixa, né, de ser um potencial franchise player e vira um dos melhores, se não o melhor role player da NBA. Eu acho que fica muito entre ele e o Derrick White. Pra mim, White e Gordon estão nessa briga pra ser o melhor role player da liga. Eu colocaria o Caruso também nessa brincadeira. Mas, assim, o Aaron Gordon, ele muda totalmente o seu jeito de jogar quando chega em Denver. Ele assume um papel mais de coadjuvante e executa esse papel de uma forma brilhante. E parece que o Steve Kerr gostaria que o Kuminga também entendesse isso, mas parece, pelo jeito que o Steve Kerr fala, parece que o Kuminga ele ainda tem uma resistência nessa questão de, pô, beleza, eu vou ser um role player. Parece, pelo menos é a interpretação que eu tenho. Em outra declaração, Kerr voltou a falar sobre a dificuldade de lhe dar protagonismo enquanto o elenco tem Curry, Butler e Green. É complicado, eu não sou burro, Jonathan é muito talentoso, todos veem isso. Importante Steve Kerr frisar que ele não é burro, né? Porque na opinião de muito torcedor, né? Da galera do sofá, o Steve Kerr é um imbecil. Importante, então, ele confirmar que ele não é burro. Eu sei que ele quer desempenhar um papel maior, um lugar de destaque, mas eu preciso vencer partidas e eu não consigo dar 38 minutos pra ele com o elenco montado ao redor de nosso trio. É um quebra-cabeça difícil de montar. E aí o Piso na Linha questiona, onde será o futuro de Kuminga? Eu acho quase impossível que fique no Warriors, mas pra onde e por quanto? E assim, cara, eu acho bem interessante o Steve Kerr falar sobre isso, porque é legal saber a visão do técnico, né? Porque muitas vezes a galera fala, pô, mas por que eu não ponho o Kuminga pra jogar? Tem que usar o Kuminga. E às vezes, cara, a questão é muito mais do jogador não entender o papel dele, né? Eu já reparei, né, vendo o Kuminga aí nas últimas 2 temporadas, que ele tem esse negócio de querer ter mais protagonismo, dele querer ter mais a bola e tal. E eu acho válido isso. O Kuminga, ele realmente tem um potencial muito bom. Mas quando você olha a situação do Golden State e vê os caras que tem no time, mano, é muito difícil você conseguir dar protagonismo pra 4 jogadores, mano. É muito difícil, velho. E é um time que tem 3 caras que são incontestáveis, mano. São 3 caras que precisam ter mais protagonismo. Que é o Green, o Curry e o Jimmy Butler. Então, eu entendo que o Kuminga é talentoso, eu entendo que talvez ele se enxergue como um potencial All-Star e talvez ele até seja. Mas quando você tá num time do tamanho do Golden State, que ganhou, né, o que ganhou, e que tem 3 caras do tamanho de Green, Butler e Curry, mano, você precisa baixar a sua bolinha. E você precisa estar disposto a fazer o trabalho sujo. E eu não sei até que ponto o Kuminga tá disposto. Pelo jeito que o Steve Kerr fala, parece que o Kuminga não entendeu meio que o seu papel. Pelo jeito que o Steve Kerr fala, foi a interpretação que eu tive. Tanto que ele fala, pô, o Aaron Gordon, por exemplo, o Aaron Gordon, né, queria ser o cestinho Orlando e aí só em Denver que ele mudou. É difícil, ele fala isso. Então, a interpretação que eu tenho é disso, de que o Kuminga talvez não queira, ou pelo menos ainda não esteja, né, fechado com a ideia de que talvez ele tenha que ser um role player. E aí é aquilo, mano. O que o Warriors vai fazer? Vai ficar com ele? Faz sentido ficar com ele? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que já passou da hora do Warriors trocar o Kuminga. É algo que vai ser bom tanto pro Golden State, porque vai parar com essa encheção de saco, vai parar de ter esses questionamentos toda hora. E eu acho que vai ser bom pro Kuminga também, cara. Ir pra um outro time, talvez
num Brooklyn Nets, por exemplo, talvez lá ele consiga despontar como um potencial All-Star, talvez lá ele consiga ser a estrela que ele tanto quer ser. Ou talvez ele amadureça e entenda que, mano, talvez o meu. Talvez o papel que eu melhor execute seja um papel mais de roleplayer mesmo. E tá tudo bem ser roleplayer, tá? Roleplayer tem uma importância gigante na NBA, ainda mais hoje em dia. Nos últimos anos ficou muito claro que se você quiser ser campeão, você precisa ter roleplayers de impacto. E esses roleplayers, a cada ano, a cada temporada, eles se valorizam ainda mais na liga. Cara, é só você ver o contrato que o Derek White assinou. Olha o contrato que o Caruso assinou, olha o contrato que o Aaron Gordon assinou. São roleplayers de alto impacto. Olha o KCP. Olha o tanto que o KCP se valorizou nos últimos anos. Entendeu? Então, tá tudo bem. E eu acho que o Kuminga, pelas características atléticas que ele tem, cara, eu acho que ele seria um roleplayer absurdo, mano. Absurdo, velho. Ele poderia ser mesmo uma espécie de Aaron Gordon. Claro, menor, né, em termos de tamanho, mas ele poderia ser esse cara. Poderia. Ele tem potencial físico pra ser um demônio na defesa. Ele tem esse potencial. Mas a questão é trabalhar o mental e é trabalhar principalmente a consciência do cara. Ele entender o que ele tem que fazer. Entendeu? Mas enfim, só quis comentar sobre esse ponto que o Steve Kerr trouxe que eu achei bem interessante. Achei bem interessante mesmo ele falar. E o Steve, uma coisa que eu gosto muito no Steve Kerr é que ele é muito sincero no que ele fala, mano. Isso eu admiro bastante no Steve Kerr. Ele é um cara sincero. Você não vê o Steve Kerr fazendo média. Não, ele fala real. Ele fala real. E é isso. Eu gosto disso nele. Gosto bastante disso nele. E pra encerrar aqui, essa questão aqui de mercado e tal, só vou separar mais um compilado de reports que o Pisou na Linha trouxe. E tem informações sobre Duran, sobre Brook Lopes. E aí eu acho interessante trazer aqui pro programa. Inclusive, quem não segue o Pisou na Linha, sigam lá, viu? Os caras fazem um trabalho muito bom. Sempre tô elogiando eles. Então... E eu não elogio à toa. Né? Os caras realmente são muito bons. Muito bons mesmo. Enfim. Vamos lá. Ó, compiladinho de rumores aqui do Pisou na Linha. Vamos lá. Primeiro aqui, rumor é do Jake Fisher. Parece que apesar dos muitos rumores, Phoenix ainda não está negociando o Kevin Durant. Ao menos não há nenhuma negociação com qualquer time nesse momento. O que é natural também, né? Não faz sentido o Phoenix abrir negociações agora. Espera a temporada terminar, porque aí talvez um Thunder da vida que talvez não seja campeão, talvez esse Thunder tenha interesse no Durant. E aí é um time interessante para você oferecer o cara. Então, nem faria sentido pro Phoenix Suns iniciar negociações com ninguém agora. E assim, eu tô usando o Thunder de exemplo, mas pode ser o próprio Knicks, o próprio Minnesota, que já demonstrou interesse no Durant antes. Então, abrir leilão pelo Durant agora não faria muito sentido. Enfim. O foco da franquia está na busca por um novo técnico. Eles são o único time da NBA com cargo disponível nesse momento e jogaram todas as outras decisões para segundo plano em meio ao começo de trabalho do novo GM Brian Gregory. O futuro de KD está entre essas questões, mas jogar no Arizona em 25-26 não está descartado. Durant foi ligado a Rockets, Spurs, Heat e Sixers recentemente. Cara, aqui pra mim é só questão mesmo de que a temporada ainda não terminou, cara. Pra mim, a única coisa que faz o Durant ainda não ter sido, de fato, envolvido numa negociação é o fato de que a off-season ainda não abriu. Eu tenho poucas dúvidas de que quando a off-season abrir, o Durant vai ser um dos principais nomes, ou talvez até o primeiro nome a ser negociado. A busca pelo Durant, ela vai ser muito forte, cara. Eu vejo muitos times indo atrás dele. Já falei aqui, Thunder pode ir atrás dele, Minnesota pode ir atrás dele. Eu vejo Sixers, Phoenix não, Miami, próprio San Antonio. Pra mim, esses times vão tudo atrás do Durant, mano. Houston, pra caralho. Então, aqui pra mim é só questão mesmo de que a temporada não terminou. Eu duvido muito que o Phoenix Suns, que o Durant fique em Phoenix. Duvido muito, cara. Mas duvido legal. Vai me surpreender muito se começar a temporada e o Durant estiver lá no Arizona.
Mas vai me surpreender demais, cara. Pra mim é só questão mesmo de abrir off-season. É só questão disso. Enfim, seguindo aqui, Brook Lopes, hein? Informações do Gary Wolfell. Espere muito interesse sobre o nome de Brook Lopes na próxima agência livre. Muitas equipes devem estar de olho. Los Angeles Lakers pode estar entre elas. O Golden State Warriors foi ligado a Lopes recentemente. Isso aqui é algo que a gente já falou aqui bastante, né? Sobre o possível interesse do Warriors no Brook Lopes. O Lakers, é natural o Lakers ser ligado ao Brook Lopes. Pela questão da necessidade do Lakers de pivô e pelo Brook Lopes ser um cara livre no mercado e que talvez assine por um valor mais baixo. Então é natural que o Brook Lopes seja ligado a esses dois times, especialmente ao Lakers. E eu acho que é um cara interessante. Eu já falei aqui, mano, o Brook Lopes pra ser seu reserva, pra jogar 20, 21 minutos por noite, cara, eu acho sensacional, mano. Dependendo do preço, acho sensacional. Agora, você contratar o Brook Lopes pra ser o seu titular, pra jogar 30, 31, 32 minutos por noite, aí eu já acho que é um problema. E ficou muito claro na série contra a Indiana que usar o Brook Lopes como titular e ter ele como a sua talvez única opção no garrafão, cara, é pedir pra perder. É pedir pra ser derrotado. Então, acho que esse é o único ponto que eu tenho de ressalva em relação ao Brook Lopes. Eu ainda acho que ele pode render. Eu acho que ele tem características que são muito boas pra NBA. Questão de espaçamento de quadra, o tamanho dele, é um bom protetor de aro nas noites boas. Mas, assim, a idade e a falta de mobilidade dele na questão de marcar fora do garrafão e tal, isso são questões. E por isso que eu acho que pra ele ser titular, eu não confio. Agora, pra ser o primeiro reserva, puta, eu acho uma baita opção. Uma baita opção, né? E, obviamente, num contrato de curto prazo, né? Você não vai assinar por 4 anos com o Brook Lopes. Você assina por 2 anos no máximo. Aí, no máximo, estourando. Se possível, por 1 ano só. Essa é outra questão. Outro report do Jake Fisher sobre Paul George. Muito se falou sobre os Sixers tentando negociar Paul George nos últimos dias. Até se falou sobre o interesse de Filadélfia em envolvê-lo junto com a terceira escolha do recrutamento em pacotes por Kevin Durant e Lauri Markkanen. Mas parece que esse não é o caso. A interpretação de que George será trocado ou que o trio com Embiid e Maxey será desfeito é equivocada. Philly só negociaria PG-13 caso o jogador pedisse. Isso aqui pra mim é um erro, tá? Se essa informação do Jake Fisher for verdadeira, pra mim é um erro. Pra mim, Filadélfia deveria sim estar disposto a trocar o Paul George. Não tô falando que deveria oferecer o Paul George pra alguém. Não, mas deveria abrir conversas do tipo, você quer o Paul George? Senta aqui, vamos conversar. O que você tá disposto a abrir mão? Entendeu? Eu não acho que Filadélfia deveria se fechar pra possibilidade de trocar o Paul George. Porque, mano, o que aconteceu com o Philadelphia nessa última temporada foi vergonhoso, mano. Foi uma vergonha o que rolou com os Sixers. E o Paul George teve, sim, participação direta nessa vergonha. O Paul George jogou a sua pior temporada da carreira. A gente viu nessa temporada o pior Paul George de todos. Entendeu? E é um cara que não tá ficando mais jovem. É um contrato muito absurdo. Então, se fechar pra possibilidade de negociar o Paul George, pra mim é um erro grotesco de Filadélfia, assim como pra mim é um erro se fechar pra possibilidade de trocar o Embiid. Pra mim, tanto o Embiid como o Paul George, o Philadelphia deveria testar no mercado. Deveria ver o que a galera tá disposta a oferecer por eles. Eu sou favorável a essa ideia, mano. Posso estar aí na contramão da galera, mas eu sou favorável dessa abordagem. Eu faria isso. Enfim. Aí tem aqui informação sobre o Dylan Harper em San Antonio, né? Que muito provavelmente ele vai ser a segunda escolha. Isso aqui eu já falei bastante. Eu, se fosse San Antonio, tentaria trocar essa segunda escolha, mas eu entendo eles não quererem trocar. E se ficar com a segunda escolha, tem que ser o Dylan Harper mesmo, gente. Não tem jeito. Top 5 de draft, rapaziada, você tem que priorizar o melhor talento disponível. Pelo menos é a forma como eu enxergo. Depois do top 5, aí você pode priorizar encaixe, pode priorizar potencial, aí beleza. Mas top 5, na minha visão, da forma como eu enxergo o draft, você tem que pegar o melhor disponível. E no caso, depois do Cooper Flag, o Dylan Harper é o melhor disponível no draft. Então,
Se San Antonio resolver não trocar a segunda escolha, tem que pegar o Dylan Harper. Aqui não tem muito o que falar, não. Aqui é uma informação importante, é um report importante do Sam Amico, que é sobre o Denver, tá? Apesar de precisar de mais profundidade no banco de reservas, o Denver Nuggets ainda tem dificuldade com a ideia de negociar alguém de seu núcleo principal, caso de Jokic, Murray, Gordon e Porter. Além disso, o Christian Braun também não sairá certamente. Ontem, o proprietário Josh Kroenke disse que ouviu as palavras de Jokic após a eliminação para o OKC, pedindo por mais apoio no banco e que essa também é uma questão que o preocupa. Cara, aqui pra mim, gente, sobre Denver, eu acho que tá na hora de Denver mexer nesse núcleo, tá? Pra mim, os intocáveis desse núcleo tem que ser Jokic, Murray e o Aaron Gordon. O Christian Braun, talvez também, né? Ou seja, do núcleo, o que eu acho que deveria ser negociado é o Michael Porter. Eu gosto do Michael Porter, acho ele um ótimo jogador. Só que a falta de consistência dele nas últimas temporadas tem sido um problema. Né? O Michael Porter hoje não é um cara confiável. Não é um cara confiável. E é um cara que tem seus problemas na parte defensiva, enfim. Então, eu acho que chegou a hora do Denver explorar o mercado do Michael Porter. E interessados vão ter. Por exemplo, times que precisam de mais bolas de 3, como é o caso de Orlando, por exemplo, com certeza iriam atrás do Michael Porter se o Denver botasse ele no mercado. E outros times também, o próprio Oklahoma, que tem essa questão aí das bolas de 3. Eu fico sugerindo todo mundo pro Oklahoma, né? A galera vai achar que é clubismo, mas realmente o Thunder, pela questão de faltar arremessadores realmente confiáveis pra 3, cara, o Michael Porter cairia como uma luva em Oklahoma. Orlando, já falei, tem essa necessidade também. O próprio Lakers tem também essa necessidade, de certa forma. O Clippers também, um pouco. Então, ir atrás de um Michael Porter é algo que vários times fariam. Então, eu acho que o Denver não pode se abdicar da ideia de trocar o Michael Porter. Ainda mais pensando nessa questão de adicionar mais profundidade, de que o Jokic já reclamou que o time precisa de mais opções. Então, o Michael Porter é um cara que pode te dar opções, que pode esticar o seu banco numa troca. Então, pra mim, o Denver não pode ter medo de trocar o Michael Porter. Não pode ter receio. Tem que trocar. Tem que trocar, mano. Tem que trocar. E dependendo da proposta que chegar por um Christian Braun, talvez também. Mas aí o Christian Braun, eu acho que ele hoje seria difícil pro Denver abrir mão dele pelo que ele apresentou na temporada, né? Foi uma temporada realmente absurda do Christian Braun. Então talvez hoje seja mais difícil pro Denver abrir mão do Christian Braun. Mas do Michael Porter, Denver não pode ter esse medo. Não pode. Não pode. Bom, ainda o Sam Amico, ele traz aqui informações sobre LaMelo. Ele fala o seguinte: um executivo rival afirmou que o Charlotte Hornets pode ter apenas o ala Brandon Miller como intocável para a próxima temporada. LaMelo Ball e Miles Bridges não seriam tão inegociáveis assim, mas é difícil imaginar que alguém pagaria o valor que seria exigido por Charlotte. Mark Williams, que chegou a ser trocado para o Lakers e voltou, também é negociável. Bom, sempre lembrar que ser negociável é diferente de estarem procurando uma troca. Cara, aqui é outro caso que eu também acho que o Hornets, que eu também acho que o time, no caso, que é o Hornets, não deveria se fechar. Tipo assim, o Brandon Miller eu entendo, o Hornets não querer trocar, o moleque chegou agora e já mostrou potencial. Tem que ficar mais saudável, né, mas já mostrou potencial. Agora, eu acho que tá na hora do Hornets ouvir propostas pelo LaMelo. Tô falando de trocar, de oferecer, de fazer leilão, não. Mas ouvir proposta do tipo, cara, se eu quisesse trocar o LaMelo, o que você mandaria? Porque, gente, vamos lá, o LaMelo, ele é um puta talento? É um puta talento, isso é inegável. Mas é um talento que nunca tá disponível, cara. Que nunca tá disponível. É tipo você ter uma Lamborghini e ela sempre tá no mecânico, pô. Você nunca tem a Lamborghini pra andar. Você não pode entrar na Lamborghini, você não pode dirigir a Lamborghini. Você tem ela é sua. Você sabe que, mano, se ela tiver na sua garagem, irmão, tu vai, vai fazer sucesso.
Vai chegar no rolê, todo mundo vai olhar pra você. Nossa, olha essa Lamborghini foda. Mas ela nunca tá na sua garagem. Ela sempre tá no mecânico. E é o Lamelo. O Lamelo, quando joga, gente, é fantástico. É só vocês se lembrarem do que foi o começo de temporada do Lamelo. O Lamelo foi absurdo o começo de temporada dele. Só que é um cara que toda hora machuca. E é um cara que, vamos falar a verdade, não levou o Charlotte pra lugar nenhum. Ah, mas faltou ajuda. Concordo, beleza. Concordo que faltou ajuda. Mas, cara, é aquilo, mano. Tipo, beleza, você vai botar números, você vai ter highlights, você vai trazer um pouco de visibilidade pra franquia. Mas, irmão, sucesso na NBA é você chegar em playoff, é você brigar. E o Hornets não briga por nada há anos. Há anos. A era Lamelo em Charlotte, ela é, mano, em termos de conquistas, de chegar longe, é um fracasso. É um fracasso. Entendeu? Então, assim, eu acho que passou da hora do Charlotte ouvir propostas pelo Lamelo, mano. Eu acho, sinceramente. Claro, tem vários outros problemas em Charlotte para além do Lamelo. O Lamelo não é um problema, tá? Ele só não está sendo a solução que era esperado, mas ele não é um problema, só para deixar claro. Então tem várias outras coisas, tipo, é um time que não tem, trouxe um técnico agora, um técnico jovem nessa última temporada, que eu até acho que fez um trabalho decente, mas é um cara que tá começando agora, é um time que não tem banco, é um time que é um time ruim pra caralho. É um mercado minúsculo, ninguém quer jogar em Charlotte, tem todas essas questões. Mas eu acho, velho, que assim, dependendo do que chegar pelo Lamelo, acho que o Charlotte tem que pelo menos ouvir, mano. Tem que pelo menos ouvir. Porque a gente chegou num ponto na NBA onde talvez a maior qualidade que um jogador possa ter, que uma estrela possa ter, é a disponibilidade. A gente tá vendo esse playoff. Quem é que tá passando? Tá passando quem tá mais saudável, filho. As estrelas que se mantêm saudáveis, elas estão tendo um valor absurdo nesse playoff. E isso desde o playoff passado. E o Lamelo não tem essa qualidade, mano. Então, sei lá, velho. Eu, se fosse Charlotte, eu pelo menos ouviria propostas. Pelo menos ouviria. Enfim. Por exemplo, sabe o que eu faria se fosse Charlotte? Eu só ligaria pro Spurs e perguntaria: o Spurs, essa segunda escolha aí, hein? E essa segunda escolha? Vocês não estão precisando de um armador? Ah, tá com o Fox. Mas vocês vão renovar com o Fox mesmo? Quer fazer um bem bolado? Não? Me dá essa escolha. Me dá o Fox. Sei lá. Eu estaria aberto a trocar o Lamelo. Eu não acho que o Lamelo é um cara introcável. Pelo menos, aí é eu falando. Inclusive, tô com a camisa do... né? Tô com a camisa do Charlotte. Que é, inclusive, a única coisa que o Charlotte tem feito, né? Há anos, né? Que é vender camisas. As camisas do Hornets são realmente maravilhosas. Agora, o time mesmo, puta que pariu. Mas, todo respeito ao Charlotte, tá? Só pra... Mas, enfim. Eu não acho que o Lamelo tem que ser visto como um cara introcável, não, mano. Porque ele não joga, cara. Isso que é foda. Ele é bom pra caralho, mas não joga. Tem que jogar. Tem que jogar. Enfim. Mas, segundo aí o Sam Amico, parece que o Hornets está começando a aceitar um pouco a ideia de trocar o Lamelo. E o Miles Bridges, que pra mim, nem na NBA deveria estar mais, mas aí é uma discussão que aí renderia mais e mais minutos, né? E assim, só pra deixar claro, o Mark Williams dificilmente ele fica, tá? Mark Williams tá fazendo hora extra aí em Charlotte. Isso aqui é questão de tempo pra ele ser trocado. Não é questão de tempo. E aí, pra encerrar, último report do Sam Amico, que é: Cleveland Cavaliers tem como foco acertar uma extensão com Jerome, com Ty Jerome. Mas outros dois times também estão de olho no serviço do armador: Denver Nuggets e Detroit Pistons. Aqui pra mim, eu acho que é questão de tempo pro Ty Jerome renovar com o Cleveland. Acho muito difícil que o Cleveland não mantenha o Ty Jerome depois da temporada que ele fez. Ainda mais com talvez uma possível troca do Garland, né? Então, manter o Ty Jerome seria fundamental, tanto pensando na profundidade de elenco,
como pensando numa possível transição de armador, né? Uma saída do Garland, né? E uma vaga sendo aberta na armação titular do time, que aí poderia ser preenchida pelo próprio Ty Jerome. Então, eu acho que é questão de tempo dele estender com o Cavs. Não vejo o Cleveland trocando ele, mas obviamente ele seria uma ótima opção para vir do banco do Denver, para vir do banco do Pistons. Em Denver mesmo ele seria maravilhoso, né? Mas eu acho difícil que o Cavs negocie o Ty Jerome. Ele deve sim estender aí por um valor ok e deve permanecer mesmo lá em Cleveland. Enfim, minha gente, é isso, tá? Era isso que eu tinha pro programa de hoje. Agradeço a todos aí pela audiência. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá? Obrigado aí a todos. Grande beijo no coração de vocês e até a próxima, né? Tchau!